Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. É um sonho, não é mesmo? Mas em muitos casos já se tornou um pesadelo até que a morte nos separe. E essa morte que separa não é aquela morte da longevidade, de quem caminhou junto, né? De quem sonhou junto. Não, não é. É até que a morte nos separe, tem acontecido com muita frequência e é chamada de feminicídio. Exatamente isso. No meio cristão, nós vemos coisas horrendas vinda de pessoas que não conhecem o coração do Pai. E aí obrigam as pessoas a ficarem no até que a morte nos separe. E aí entra o feminicídio, entende? Eu não sei porque eu estou gravando esse vídeo, mas ontem eu vi passando no ônibus uma imagem, né, que me despertou a minha atenção. E essa imagem era uma mulher, uma noiva, com os olhos roxos, que ela havia sido agredida, e escrito, até que a morte nos separe, que seria um sonho, que são os votos que nós fazemos, né, no altar, quando nós vamos nos casar. E, infelizmente, tem acontecido muito, até que a morte nos separe, por pessoas que estão vivendo qualquer coisa menos casamento. Porque se você for olhar o que Deus chama de casamento, é muito diferente, sabe, do que muitas pessoas têm vivido e principalmente e infelizmente dentro das igrejas, entende? Então, se você sofre esse tipo de situação, ou se você conhece alguém que está sofrendo agressão física, verbal, emocional, você precisa dar um basta. Não espere até que a morte nos separe, porque esse não é o casamento segundo o coração de Deus. Este não é o casamento que Deus criou para você. E eu nem sei se nós podemos chamar isso de casamento. Segundo o que Deus propôs enquanto casamento, enquanto família, o homem dá a vida pela esposa. Assim como Cristo deu à igreja. O homem ama a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja. E você não vê Cristo abusando da igreja, você não vê Cristo batendo na igreja, você não vê Cristo humilhando a igreja, você não vê Cristo diminuindo a igreja, você não vê Cristo adoecendo as emoções da igreja. Entende? E aí tem as responsabilidades da mulher, que é a submissão, né? Que é essa administração do lar com sabedoria. E aí nós estamos falando de casamento. Fora isso, é nocivo. Fora isso, não foi o pai que direcionou. Fora isso, o pai não está neste negócio. Certa vez, eu estava assistindo uma pessoa, e já usei esse exemplo em várias situações de pessoas que sofrem agressão, que sofriam agressão e que eu tive que assistir. Eu falei assim, você fala para o seu pai, o pai biológico, que o seu cônjuge te agride e faz tudo isso com você? E a pessoa, a mulher, normalmente sofrendo sozinha, engolindo, passando por aquilo sozinha, fala assim, não, de jeito nenhum, não posso falar para os meus pais que fulano me agride. E eu falei, por que não? Porque você não pode falar. Ah, porque meu pai não ia gostar nem um pouco de saber disso. Meu pai ia ficar muito triste mesmo. E daí eu perguntei, e eu encerro com essa pergunta. E você acha mesmo que o Pai nosso, que está no céu, gostaria mesmo de te ver nessa situação? É uma pergunta que eu faço para você. O Pai que está no céu certamente não gostaria de ver uma filha a qual ele deu um outro filho, perfeito, santo, puro, para morrer no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, passando por esse tipo de situação. Então não espere até que a morte o separe se você está sofrendo este tipo de situação.
peça ajuda e saia fora. Eu sei que você pode ter fé. Deus é poderoso para mudar. Então você se afasta, você se proteja, proteja os seus filhos e de longe você vai ver se Deus está fazendo a obra ou não. Mas em algumas situações a melhor maneira é saindo, é se afastando.